Olá você, gente amiga, gente querida. Olá você, povo de Deus, uma boa noite. Recebam a paz do Senhor Jesus. Hoje, sábado, dia 16, estamos juntos para mais uma vez transmitirmos a palavra de Deus. Nossa palavra de hoje nós vamos tratar sobre um assunto deveras importante à luz da palavra de Deus. Vamos falar um pouco sobre o ministério pastoral. Amém? Vamos falar um pouco sobre o ministério pastoral nesta oportunidade. Quero abraçar a todos desde então, aqueles que têm participado conosco, aquele que tem aqui na minha página curtido, aqueles que têm compartilhado, aqueles que de forma direta ou indireta têm contribuído, irmãos, para a transmissão desta reflexão. Meu abração ao meu amigão diácono Josenildo Dias, amém? Josenildo, aí em Nazaré da Mata, a sua muito digna esposa, a irmã Juliana Rodrigues, a irmã Silene Rodrigues também, transmita aí meu abraço ao meu amigão o Tiago, bem como toda a família aí, meu amigão Tenório, Queria até que a irmã, se pudesse, coloca aqui o número do presbítero Tenório aqui para mim. Eu perdi o contato com o presbítero Tenório. Saudação também ao meu amigão Luiz Carlos. Meus queridos, falar um pouco sobre o ministério pastoral. Amém? Quero me atrever a adentrar neste tema e ao mesmo tempo louvar a Deus e abraçar todos os ministros, a todos os pastores da igreja do Senhor Jesus Cristo, independente da sua placa, de sua denominação. Vai o meu abração a todos os pastores, aqueles que eu tive a honra de poder compartilhar, de poder servir, de estar sob os cuidados, sob o seu pastorado, ao meu pastor José Severino de Lira, meu pastor Amaro Gomes Tavares, pastor Isaías Pacheco da Silva, pastor Joel Teixeira de Souza, pastor Manuel Pereira Ordônio Neto, que Deus abençoe o nosso pastor Ordônio, e agora nosso pastor Edmilson Antunes, aqui na cidade de Itajaí, no estado de Santa Catarina. Glória a Jesus. Aos demais pastores, meu amigo, da qual tenho um grande respeito, pastor Zaqueu, ali no Mato Grosso do Sul, o pastor lá no Belém do Pará, que Deus abençoe o servo de Deus, ali no Belém do Pará, que Deus abençoe o nosso amigão pastor ali, a sua muito digna esposa também, ao pastor Gilberto José, o pastor Silvio Alex, a todos os pastores, meus irmãos, aqueles que estão debaixo da graça de Deus, da orientação de Deus, e como homens ao serviço do reino, têm feito o seu trabalho, fazendo jus ao seu chamado no serviço do seu pastorado. Glória a Deus. Amém, irmão Luiz Carlos, que Deus abençoe, meu querido. Meus queridos irmãos, o nosso texto base nesta noite é o que está escrito no livro do profeta Ezequiel, no seu capítulo de número 34, e o versículo de número 23. Ezequiel capítulo 34 e o versículo 23 diz assim a palavra do Senhor: E levantarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as há de apacentar, ele lhes servirá de pastor. Amém, meus queridos? Ezequiel capítulo 34 e o versículo 23, este é o nosso versículo para comentário da nossa reflexão. Meus queridos irmãos, isso que a gente pode perceber à luz do versículo lido, uma escolha de Deus.
uma escolha recheada de exigências, amém? Para uma tamanha responsabilidade. O que o profeta Ezequiel registrou foi os cuidados de Deus, uma atitude tomada por Deus para levantar um homem que pudesse dar conta, que pudesse ser responsável e que pudesse liderar as suas ovelhas. E esta atitude ela é tomada quando o cenário de Israel, com a sua liderança, pastores estavam, irmãos, destruindo o rebanho. Quando nós lemos no versículo 1 do capítulo 34, nós vamos ver que o profeta Ezequiel, ele é inspirado por Deus para levar uma palavra árdua, uma palavra corretiva a todos os pastores ali daquela época. Ele disse: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Então eu imagino o peso da responsabilidade desse profeta. A ação de profetizar, mesmo tendo este chamado, mesmo exercendo este ministério, mas quando o assunto é se dirigir na direção de Deus aos pastores, nós sabemos que é um árduo trabalho, mas o profeta, como um homem de Deus, ele teve que fazer ciente a estes pastores a percepção de Deus sobre eles. E a palavra era a palavra árdua, irmãos. Ele dizia assim: profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel, que não apacentam, pastores de Israel que se apacentam a si mesmo. Não apacentarão os pastores as ovelhas, mas o olhar de Deus estava contemplando pastores que apacentavam a si mesmo, que buscavam o seu zelo, o seu próprio zelo, o seu próprio conforto, esquecendo da grande responsabilidade que compreende um pastorado, que é, sem sombra de dúvida, cuidar do rebanho, cuidar das ovelhas. E no versículo de número 3, continua o profeta na sua ministração dizendo: comeis a gordura e vos vestis da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Ou seja, vocês estão tendo todo um zelo nos pontos materiais, naquilo que pode satisfazer as suas vidas pessoais. Tudo isso está sendo assistido, tudo isso está sendo administrado, mas o que é mais importante está sendo deixado de lado. Vocês estão falhando quando o assunto é cuidar das ovelhas. Então é um olhar crítico de indignação de Deus, e que ele fez questão de impulsionar o profeta Ezequiel para trazer às claras toda esta maldade que estava sendo empregada sobre as ovelhas do Senhor. E aí o versículo 4 diz: a fraca não fortalecestes e a doentes não curastes, e as quebradas não ligastes, e as desgarradas não tomastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre ela com rigor e dureza. Dominais sobre ela com rigor e com dureza. Então, meus queridos irmãos, eu poderia discorrer outros versículos na continuação, posso fazer até, se for necessário, mas fica bem claro que o testemunho que Ezequiel traça do serviço desses pastores são atitudes que desagradaram a Deus, desapontaram a Deus, que decepcionaram a Deus.
são homens que estão no exercício de um trabalho cujos benefícios são atraídos para si próprios. Mas o cuidado pelo rebanho, o esforço pelo rebanho, nada disso está sendo contemplado pelo Senhor. E meus irmãos, eu trago esta palavra nesta noite para deixar bem esclarecido, meus queridos irmãos, que o ministério pastoral, a chamada de um pastor, ela vem de Deus. Amém? E existem chamadas que elas são feitas até mesmo antes do nascimento desta pessoa. Temos o exemplo do profeta Jeremias, que Deus havia separado e dado às nações como profeta mesmo antes deles nascerem. Há escolhas de Deus que são feitas durante a infância, a adolescência, a juventude, e Deus vai firmando esta chamada na vida desses homens, meus irmãos. Glória a Jesus. A escolha, ela é de Deus, e primeiro Deus escolhe. Embora muitos hoje tenham o sentimento de se tornar um ministro, e eu digo que é uma bênção sonhar ser um pastor, em pastorear o rebanho, dirigir igrejas, campo, tudo isso é brilhante, irmãos, é bastante positivo. Porém, junto com este sonho, com este pensamento, com este entendimento, deve estar ligado e associado à vontade de Deus também. Amém? Não é só a minha vontade, sem que a de Deus também possa comungar. Amém? Então Deus, ele escolhe, Deus, ele unge, se utilizando das autoridades por ele delegadas aqui na terra, para que faça este serviço da unção e demarque a partir dali o chamado daquele irmão para o serviço ministerial. Como foi no caso de Davi, e nós vemos bem de perto que, estando Deus desapontado, que estando Deus decepcionado com o que os pastores estavam fazendo em Israel, Deus anula, descarta a atividade desses homens e busca levantar um só homem, e este homem foi Davi. A escolha de Deus foi feita por Davi. E meus queridos irmãos, quando Deus escolhe, está escolhido. Amém? E a escolha de Deus foi uma escolha acertada. E quando falamos de Davi, estamos falando de alguém que tinha, irmãos, no seu histórico, aleluia, no seu perfil, o serviço de forma deliberada e espontânea, que servia a Deus primeiramente, e a forma como ele tratava do rebanho do seu pai, fez com que Deus se convencesse da sua chamada. Então Davi tem todo um histórico, aleluia, de um chamado, de alguém que tinha talento, a vocação para o serviço do pastor, irmãos. Então nós conhecemos bem de perto, e não adianta aqui adentrarmos no testemunho de Davi, mas fato é que Davi foi a escolha de Deus. E disse Deus ao profeta Ezequiel: ele lhe servirá de pastor. Davi terá condição de ser o pastor diante do meu rebanho.
Glória a Deus. Ele vai apacentar este rebanho. E Deus levanta o sacerdote e juiz Samuel, amém, da qual se dirige à casa do seu pai, atrás deste então escolhido de Deus. E aquela história que nós já bem sabemos, meus irmãos. Fato é que Davi foi escolhido para conduzir o rebanho do Senhor. Meu amigão Aloysio Pernambucano, meu querido, Deus te abençoe e obrigado pela companhia nesta noite. Davi foi este escolhido, uma pessoa que tinha um histórico, uma pessoa cujo testemunho, irmãos, andava de lado com a sua vocação, com o seu chamado. E isso despertou a atenção de Deus e Deus entra em ação para destacar, aleluia, e revelar na vida de Davi este grande chamado. Amém? Então, meus queridos irmãos, para muitos que auto se denominam pastores e acharem que o que qualifica o chamado de um pastor é o fato de ele ter feito bacharel em teologia, um curso de teologia ou a faculdade de teologia pode o classificar como um pastor, pode dar legitimidade a ele para o serviço de um pastor. Mas é interessante saber que o chamado de um pastor é uma escolha feita por Deus, da qual este indivíduo, na sua história de vida, traça um perfil compatível com a escolha de Deus. Então, o desejo de me tornar um pastor, aplicando aos estudos da palavra por si só, não pode caracterizar esta chamada. É preciso que, além do curso teológico, que muito contribui, se faz necessário ter a chamada de Deus. Amém, irmãos? Então, não é só ter o curso teológico, abrir um galpão, abrir um ambiente, né, um salão e se intitular um pastor sem imposição de mão de uma convenção ou de um pastor superior, né, irmãos? Se dominar pastores por aí. E muitas das vezes é o que se ouve até na mídia, nos telejornais, as falhas que às vezes são cometidas por pastores, irmãos, por estes pastores aí, na verdade. E não quero aqui generalizar que estes erros cometidos por pastores acontecem por estes que às vezes não têm a chamada, né? Por estes que às vezes não foram convencionados. Não, senhor, não, senhora, mas muitas das vezes determinados atropelos, acidentes acontecem no longo do seu serviço. Por quê, irmãos? Porque as experiências faltaram nas horas mais necessárias. Quero mandar um abração para o meu amigão Renato Lima, para o meu amigão Severino Galdino, meu amigão Galdino Silva, amém? Diga para o nosso companheiro irmão Galdino que a minha esposa aqui, ela conheceu a esposa dos 2 filhos do irmão Galdino Silva, aqui em Itajaí, viu? Lá dos Espinheiros, e a esposa dele veio aqui em casa, né? Então foi uma honra e eu estou ansioso aguardando o endereço para ir visitar o filho do nosso amigão, irmão Galdino Silva, aí em Nazaré da Mata. Amém, irmão Galdino? Que Deus abençoe. Mas, meus amados irmãos, o serviço do pastor, irmãos, na verdade, é preciso alinhar o conhecimento da palavra com a sua experiência que corresponde a este chamado. Uma outra observação que eu quero fazer, meus queridos irmãos, que é árduo
este serviço do pastor. Nós vamos observar que o pastor, ele trata com ovelhas. E ovelha é um animal dentro da cadeia alimentar que não possui defesa própria. Se você observar, outros animais têm a sua própria defesa, já a ovelha não tem. E a defesa desta ovelha é o seu pastor. E é por isso que este animal depende de alguém sobre elas. Amém? A história fala que na atividade do pastor emprega muita responsabilidade, irmãos. O pastor, antes de levar a sua ovelha para o pasto, antes de tirar do aprisco, do curral, ele tinha que correr todo o campo e analisar toda a área das gramas para ver se não encontrava uma erva venenosa ali. E quando o pastor encontrava esta erva venenosa, ele colhia aquela erva. Ele tinha todo o cuidado de tirar na direção das ovelhas aquilo que viesse trazer prejuízos para a sua saúde. Então observe, irmãos, o emprego do esforço, do sacrifício na vida de um pastor. Amém? Quando nós lemos no Evangelho de São João, capítulo de número 10, o próprio Jesus, como sumo pastor, descreve para nós este trabalho do pastor. Meu amigão Mateus Gabassi, que Deus abençoe o servo de Deus, uma honra poder ter a companhia do servo de Deus aqui, que Deus abençoe, a irmã Ana Lúcia também. Diante, irmãos, de algumas atribuições pertinentes ao serviço do pastor, Jesus, ele descreve no Evangelho de São Mateus, capítulo 10, ele diz assim: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. É ladrão e salteador. Quando a gente lê esse versículo de número 1 do capítulo 10 de João, meus irmãos, de João, este versículo por si só ele já fala nitidamente aos nossos corações. Repito, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Isto fala de uma ação ilegítima. Amém? Isto fala daqueles, amém, irmãos, que tenta assumir um rebanho sem características, sem perfil, sem atitudes de um autêntico pastor. Para começo de história, não sabe nem chegar diante do rebanho, não sabe nem por onde entrar, nem por onde começar. Mas aqueles que são escolhidos de Deus, que tem o seu chamado, ele sabe chegar às ovelhas sem cometer erros, sem errar a porta, mas ele entra pela porta como alguém que tem propriedade naquilo que está fazendo, que conhece onde está chegando, onde está atuando. Ele entra pela porta, de forma transparente, de forma severa, firme. Entrar por outras áreas do curral, irmão, caracteriza o roubo das ovelhas. Amém? No versículo 2 diz: aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Glória a Deus. E aqueles que têm a chamada de Deus, ele precisa saber se ele entra as ovelhas pela porta, irmão.
Glória a Jesus. Ele tem que entrar pela porta, pelos caminhos certos, pelo caminho da verdade. Ele chega legitimado para o serviço do seu pastorado. Este é o pastor das ovelhas. No versículo 3 diz: a este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo seu nome as suas ovelhas e as traz para fora. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Este pastor, irmãos, é aquele que busca conhecer o seu rebanho, busca ter intimidade com o seu rebanho, que cria este relacionamento com o seu rebanho, e este comportamento habilita este pastor a falar e ser ouvido, a determinar e ser correspondido, e as ovelhas passam a lhe obedecer. Chama as ovelhas para fora e as ovelhas lhe obedecem. Versículo 4 diz: e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. Não é aquele que chama para fora e deixa as ovelhas seguir de forma desordenada, de forma aleatória, para que elas vão e enveredem pelos caminhos que quiserem e que trilhem o caminho que quiserem, sem se importar o que pode acontecer com essas ovelhas. Mas ele é aquele que tira as ovelhas do curral, mas toma a dianteira deste rebanho. Passa a ser o seu defensor, o seu representante maior, aquele cujas responsabilidade é conduzir no caminho certo. Glória a Jesus. Meu amigão Tarcísio Guilherme, meu oração, Neto Severino, que Deus abençoe, Barreira aí, Nazaré da Mata, saudação aí a toda a família. Meus irmãos, então isso fica caracterizado para nós o perfil que o próprio Jesus traça para o pastor. Glória a Jesus. Então este pastor, ele assume a dianteira desse rebanho, ele chama a responsabilidade para si. Amém? Ele torna o responsável por esse rebanho, um defensor desse rebanho. E isto é importante, meus queridos irmãos. Isto é importante. No versículo 5 diz assim: mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. E Jesus falava aqui sobre as ovelhas, sobre as ovelhas. E a ovelha, ela conhece a voz de um pastor. O próprio animal ovelha é interessante, irmãos, que ela conhece a voz do seu pastor. Pela afinidade que esse rebanho tem com o seu pastor, ela vai conhecer. Um certo testemunho de um jovem que visitou a África do Sul, ele conta no seu testemunho que estando ele chegando em um riacho, ele percebeu quando um pastor descia ao meio-dia com o seu rebanho as águas para dar de beber às suas ovelhas. Ele começou vendo aquela cena em que o pastor, com o seu cajado, conduzia aquele rebanho às águas e todas as seguia. Ele diz que depois de alguns minutos, desce por outro caminho um outro pastor com mais outro rebanho, para o mesmo ribeiro, para o mesmo riacho. E ele disse que o que foi impressionante foi ver que os rebanhos se misturaram.
E ele ficou pensando com ele mesmo, como é que o pastor vai perceber no meio desse rebanho quem são as suas ovelhas, qual ovelha lhe pertence. Mas ele disse que, para surpresa dele, de repente o pastor puxou o caminho para a direita, o outro puxou para a esquerda, e somente em chamar, no chamado, no grito, na voz daquele pastor, cada ovelha se dirigia na direção em que o seu pastor estava, e nenhuma delas se misturou. A ovelha capita, a ovelha percebe a voz do seu pastor, e ela não dará ouvido a nenhum outro tipo de pessoas que tomem, irmãos, o lugar desse pastor e se atreva no serviço pastoral. Mas isso é interessante no perfil da ovelha e na responsabilidade desse pastor. Amém? Então o próprio Jesus traça esta identidade marcante na vida de um pastor, irmãos. Como as ovelhas assimilam o seu trabalho, como as ovelhas se sentem confortadas com o seu trabalho, com o seu cuidado, com o seu zelo. Glória a Jesus, porque o zelo do pastor é que dará a garantia da sobrevivência dessas ovelhas, é que fará com que essas ovelhas produzam, com que essas ovelhas cresçam, porque sob o cuidado do pastor está a alimentação, a água. Amém? Então, a qualidade do pasto, a qualidade da água, tudo isto precisa ser trabalhado pelo pastor antes de ser servido ao rebanho. Amém, meus irmãos? Deixando bem claro que as ovelhas não bebem todo tipo de água e nem comem todo tipo de alimento. Quando Davi no Salmo 23 fala: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, e diz: deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente, irmãos. O pastor está guiando de forma mansa, de forma tranquila. Ele tem prazer no que está fazendo, ele se sente confortável em servir a este rebanho. Diferente dos pastores que foi assistido por Deus lá em Israel, como a visão que foi dada ao profeta Ezequiel, né? Não, mas aqui esse pastor está tendo prazer, irmãos. E ele oferece pastos verdejantes e águas tranquilas. E é impressionante que, se você for observar, a boca da ovelha fica bem próxima ao nariz. Que se essa ovelha vai tomar água em águas com correntes, com correntezas, elas podem se engasgar, se entalar e pode morrer sufocadas ali com a água, porque a água vai entrar pela boca e pelo nariz ao mesmo tempo. Então o pastor tem que apresentar uma água limpa, mas uma água tranquila, uma água calma. E os pastos têm que ser verdejantes, não é todo tipo de pasto. E o que tem de pastor por aí dando todo tipo de alimentação ao rebanho, né, irmãos? E dizendo que é pastos verdejantes. E muitos estão aí, irmãos, passando mal. Não estão produzindo, não estão crescendo, não estão sendo fortificadas, não estão sendo amparadas, não estão sendo assistenciadas, socorridas, ajudadas, né? Com pastores que não têm nenhum tipo de paciência, de cuidados à frente deste rebanho. E muitas das vezes acham que o zelo está na altura da cerca que estão levantando, dos muros que estão levantando, e dizem que é para que as ovelhas não se percam, para que as ovelhas não se dirijam para outros currais, para outros rebanhos.
Estão aí pastores levantando os muros, levantando as cercas dos seus currais, com medo de perder essas ovelhas. Mas, meus irmãos, desde quando, à luz da palavra de Deus, um pastor ele tem medo de perder as suas ovelhas, haja vista que as suas ovelhas já têm um grande apreço e intimidade, que ela não vai aderir facilmente vozes de outros pastores, mas que este rebanho sim vai estar presente no alcance desse pastor, levantando os muros, onde as ovelhas não podem visitar outro rebanho, não podem visitar outras denominações, porque correm o risco de se perder. Mas eu compreendo com a palavra de Deus, e alguns pensadores me ajudaram ao entendimento de que o que sustenta uma igreja, irmãos, um rebanho num curral, não é a altura das cercas, do muro, mas é a qualidade do pasto, é a qualidade da alimentação. Então, se a igreja tem, irmãos, alimentação sólida, alimentação que edifica, que as mantém saciadas, não tem por que razão procurar alimento em outros lugares. Amém? Não tem porquê. Então, esta é a minha palavra nesta noite, na minha reflexão. Amém? E que Deus possa abençoar aquele que tem aspiração em ser um pastor. Torno a dizer que isto é um sonho excepcional. Alguém que deseja ser um pastor é uma bênção. Amém, meus queridos irmãos? Mas é preciso compreender que esta chamada deve nascer primeiramente no coração de Deus. Não é uma escolha que se faz, não é uma opção. Eu não tenho o que fazer, ou não tenho onde trabalhar, então eu vou ser um pastor, vou abrir uma igreja e vou ser um pastor. A troco de quê, irmãos? E em troca de quê? E a gente sabe muito bem o que leva muitos a aspirar a ser um pastor, que às vezes não tem nada a ver com um chamado, em se colocarem deliberadamente ao serviço do rebanho, mas os privilégios que porventura possam desfrutar neste rebanho ou deste rebanho. E o perigo está em não se colocarem na mesma condição que os pastores de Israel se colocaram, pastoreando a si mesmo, buscando seus próprios interesses e não cuidando do rebanho e não tratando das ovelhas. Então isso é um perigo gravíssimo. Portanto, meus queridos irmãos, que Deus tenha de misericórdia. E quero abraçar mais uma vez a todos os pastores, daqueles que, por amor ao chamado de Deus, se entregam todos os dias ao serviço, irmãos, da casa de Deus, incansavelmente, daqueles que às vezes abrem mão de tantos privilégios e que vivem, irmãos, 24 horas para o bem-estar das suas ovelhas, daqueles que não medem esforço, daqueles que não estão sentados num trono inacessível, que são blindados, onde as ovelhas não podem chegar, onde as ovelhas não podem se aproximar. Mas o que eu quero dizer é que, meus queridos irmãos, oremos pelos nossos pastores, por aqueles que mantêm, irmãos, com muita firmeza e com muita coragem, as raízes, os princípios, e que por amor a esta obra, eles estão dispostos a padecerem para o bem-estar do rebanho. E isto é louvável, é gratificante. Oremos por eles, irmãos, por aqueles que muitas das vezes morrem no campo, irmãos, aqueles que dão a sua vida, o seu sangue ali na obra, aqueles que estão lá no sertão do estado, lá no Nordeste, aqueles que estão lá nos países
cujas perseguições são intensificadas de forma assustadora. Aqueles que estão lá na África, em Angola, aqueles que estão como pastores, como homens de Deus, desafiando a morte todos os dias para poder arrebatar muitas ovelhas que estão perdidas, para que possa levar o Evangelho para libertar muitos que estão aprisionados no jugo do pecado e da morte. Vai aqui o meu abraço a todos os pastores, a todos os homens de Deus que prestam este grande serviço ao reino de Deus aqui na terra. Que Deus possa abençoar, meus irmãos. Oremos pelos nossos pastores, muitas das vezes incompreendidos e ignorados por alguns, mas ele tem a grande responsabilidade, que é levar o aperfeiçoamento dos santos. É um grande legado do pastor. O apóstolo Paulo tratou sobre isso e disse: o aperfeiçoamento dos santos está sobre a responsabilidade do pastor. E ele tem a responsabilidade de conduzir este rebanho até a presença de Deus. Então, meus pastores, que Deus abençoe, que Deus possa estar abençoando poderosamente. A irmã Josicleide Delfino, que Deus abençoe. E deixo meu abraço a todo o povo de Deus, aos meus companheiros aqui de Itajaí, amém, os evangelistas, presbíteros, diáconos, auxiliares, a todos os departamentos, que Deus em Cristo abençoe. E voltaremos em uma outra oportunidade, se Deus assim nos permitir, pois graças a Ele a vida continua. E lembre-se, Deus sem você continua sendo Deus, mas você sem Deus não é nada. Um abração, meus queridos, e até a próxima. Tchau, tchau.